Os irmãos sabem, estamos estudando satanologia, que é o estudo de Satanás, o nosso inimigo. E estamos começando, dando início ao estudo da armadura, que é o uniforme do crente. Não sei se os irmãos sabem, mas tem uma roupinha para a gente vestir todos os dias. A gente não usa porque a gente tem a tendência natural à negligência mesmo, que Satanás trabalha nesse sentido. Mas o Espírito Santo trabalha na contramão e ele nos educa a cada dia. E temos visto que a armadura é necessária porque para cada ambiente, para cada atividade, existe um adereço, né? Existe um apetrecho, existe um equipamento, existe um uniforme mais adequado. O bombeiro, por exemplo, ontem nós vimos lá pegando, quase querendo pegar fogo lá naquele Bradesco, que você já teve conta ali da Rio de Janeiro. Você não vê, por exemplo, um bombeiro entrando no incêndio com sapatilha de balé, né, e saiote. Né, mesmo porque o saiote vai pegar fogo, vai até piorar a coisa. Né? Ele tem um equipamento de amianto, anti-chamas, não sei o que, adequado àquela situação. Da mesma forma, temos visto que existe uma grande guerra espiritual acontecendo. Essa guerra espiritual começou lá antes do mundo ser criado, quando só existiam espíritos no universo, né? Só existiam querubins, serafins, anjos, arcanjos, a trindade. E um querubim ungido resolveu ser semelhante ao Altíssimo, e isso deu início a essa grande guerra espiritual que vem se arrastando há alguns bilhões de anos, eu diria, alguns bilhões de anos. Deus criou o homem, Satanás viu nisso uma iniciativa estratégica de Deus, ele investiu contra o homem, arrastou a humanidade para essa rebelião. Nós temos visto que agora a humanidade luta rebeldemente junto com Satanás contra Deus. A humanidade é naturalmente inimiga de Deus, a gente já nasce morto nos delitos e pecados, separados de Deus, já nasce na morte, já dentro do império das trevas, é a condição humana natural. Porque Satanás arrastou o homem para essa guerra espiritual, que já vem acontecendo há bilhões, milhões, milhares, centenas, dezenas de anos. E nós temos visto que Deus instrumentaliza as suas criaturas. Né? Ele chama as criaturas para cooperar com ele, para vir para o lado dele nessa guerra espiritual. E Deus fez uma declaração de guerra a Satanás, lá em Gênesis 3,15, quando Satanás corrompeu o homem, né? Levou o homem para a morte. Aquele celebérrimo, conhecidíssimo versículo de Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher. Então Satanás ficou atento ao desenrolar da história humana. E, em especial, o desenrolar da história de Israel. Porque Satanás percebeu que Deus chamou um homem, Abraão, e ele se tornou inimigo desse homem. E de Abraão, Deus chamou Isaac, não Ismael, e Satanás se tornou inimigo de Isaac. E Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó, e Satanás prestando atenção na eleição divina, né? Quem que Deus ia escolhendo. Ele percebeu que Deus escolheu Jacó, então Satanás investiu contra a vida de Jacó, porque nós temos aprendido que, através de Jesus Cristo, nós que éramos inimigos de Deus, fomos aproximados, nos tornamos amigos de Deus. E grátis ganhamos um inimigo, que é Satanás. Então Satanás odeia Israel, porque Satanás odeia Deus. Satanás odeia a igreja, porque Satanás odeia Jesus Cristo. Então nós vimos através do Velho Testamento, da história lá do Velho Testamento, Satanás investindo contra o instrumento que Deus escolheu, que é Israel. Então, Satanás observou que a vontade de Deus para Israel é que ele fosse o único Deus de Israel. Então Satanás começou a trabalhar na contramão, lembra? Se Deus fala, é certo que morrereis, Satanás vem e prega, é certo que não morrereis. Então Satanás foi investindo contra toda a revelação de Deus para Israel.
Tudo que Deus ia revelando como a vontade de Deus para Israel, Satanás trabalhava no sentido contrário. Se a vontade de Deus para Israel é que Israel só tivesse um Deus, que ele fosse diferente de todos os povos, porque o objetivo de Deus era que Satanás se tornasse notável. Nossa, que povo diferente. É um povo que só adora um Deus, é um povo que adora de forma diferente, que tem uma forma de se aproximar de Deus. Então isso era para chamar a atenção das nações e para que eles percebessem que existe um único Deus verdadeiro. Satanás, Deus separou Israel para ser o luzeiro do mundo, né? Aquele através do qual ele ia salgar o mundo. Mas Satanás, porque Israel se tornou o xodó de Deus, né? Se tornou a menina dos olhos de Deus, aí Satanás veio e trabalhou contra Israel. Num processo contínuo, como foi falado, de idolatrização. Satanás sempre tentando levar Israel para a idolatria. Sempre tentando Israel a ter múltiplos amantes, muitos deuses, né? Ou seja, sempre trabalhando no sentido de afastar Israel da vontade de Deus. Então, e ele fez isso das mais diversas formas, através da idolatria, tentando misturar os judeus com os outros povos, porque a vontade de Deus é que eles não se casassem com as mulheres dos outros povos, para não aprender as coisas que os outros povos fazem, né? Que Paulo fala que só de citar já é vergonhoso. Então Satanás vem nesse trabalho contínuo, full time, todos os dias, no sentido de afastar Israel de Deus. Então nascia uma geração, essa geração temia Deus, aí essa geração morria, aí nascia outra geração que já não conhecia o Senhor, aí o Espírito Santo trabalhando um lado, Satanás trabalhando do outro. Então ele veio usando todas as formas possíveis para tirar Israel de dentro da vontade de Deus. Inclusive através de tentativas de destruição física. É o livro de Esther. Ele usou Amã para ver se ele erradicava Israel do planeta, né? O objetivo dele é te matar, te roubar, te destruir. O objetivo dele para a igreja é matar, roubar e destruir. O objetivo de Satanás para Israel era matar, roubar e destruir Israel. Se possível, fisicamente. Arrancar Israel do mapa. É o Purim. É o livro de Esther. Satanás tentou usar o homem mais poderoso da época, manipular o homem mais poderoso da época, no caso era o Assuero, né? Um rei persa, para arrancar Israel. Então, se Israel voltava do cativeiro com o intuito de reconstruir a vontade de Deus, que é ter um nome lá em Jerusalém, que é ter um lugar de adoração em Jerusalém, Satanás trabalhava no sentido contrário. Levantando os povos, tentando dificultar ao máximo a reconstrução, tentando destruir a vida de Esdras e de Neemias, tentando difamar o nome do sumo sacerdote, o Zacarias. Estão sempre trabalhando contra Israel. Sempre trabalhando contra. Qualquer um que já leu a Bíblia, mesmo que com pouca atenção, percebe isso. As batalhas, e nós vimos alguns lances, né, das movimentações táticas desse jogo, né, dessa guerra. Nós vimos Satanás tentando fazer com que Davi, cheio de orgulho, trouxesse destruição para Israel. Nós vimos aquela batalha lá dos anjos, da Pérsia, da Grécia, Daniel orando e a resposta da oração na mão já do anjo, o Sedex chegando e nada de conseguir chegar em casa, a rua obstruída, e uma batalha para poder chegar com a resposta de oração. E o caso do Eliseu, que nós vimos, os exércitos cercando lá, protegendo Eliseu, o caso do Ezequias e vários outros episódios do Velho Testamento. A gente vê que houve um Israel ali no meio, Deus de um lado, Satanás atacando o outro. Um fogo cruzado, Israel no meio. E quando a gente chega no Novo Testamento, a guerra espiritual fica mais evidente, é aí que a coisa borbulha, né? Aí que a coisa fervilha mesmo, porque o próprio Messias está presente. E eles reconhecem isso. Satanás e suas hostes, né, seus comandados, percebem as movimentações táticas de Deus, as estratégias de Deus. Eles vão acompanhando cada movimento de Deus e tentam anular
as ações de Deus. Então, quando o Messias se faz presente fisicamente, Gênesis 3,15 se cumpre e a semente da mulher se apresenta, né, depois de todo um processo progressivo de revelação e de seleção. Aí Satanás e as hóstias satânicas que ficam igual. Já viu, tem lá o marimbondeiro, né? O lugar dos marimbondos. Você passa, eles estão lá quietinhos, com as asinhas tudo baixo. Você passa perto, eles já levantam a asa, já fica meio assombrado, meio incomodado. Opa, tem alguém aqui, isso é perigo, porque eles estão ali protegendo os ovinhos, né, de marimbonde. Tem um monte de marimbondinho sendo gerado ali dentro do marimbondeiro. Então essas são as mamães, estão ali tudo nervosa, tomando conta dos ovinhos ali, que vão virar marimbondinhos, né? Eles estão na deles, né? Estão lá se procriando, é o instinto natural. O programa de Deus está rodando ali, né? Se você se aproxima, aí eles ficam agitados. Se você balangar aquele negócio, aí o bicho pega mesmo, aí eles vêm contra você. Jesus, o Messias, se aproxima, ele está se apresentando. Os marimbondos demoníacos já ficam tudo oriçados. Opa, tem presença aqui, tem alguém que nos incomoda no ambiente. Então, o mundo espiritual ficou fervilhante, ficou um caldeirão, a coisa esquentou, né? Tanto é que nós já aprendemos, por isso que é bom estudar a palavra de Deus, a gente só fala assim, lembra assim, de meses de estudo, nós vemos Satanás investindo pessoalmente, em pessoa, ele nem mandou alguém, não foi ele, foi pessoalmente investir contra a pessoa do Messias lá na tentação. Aquele episódio que nós estudamos de Gênesis, de Mateus 4 e Lucas 4. Satanás está incomodado com a presença do Messias. A semente da mulher veio aqui esmagar minha cabeça, eu tenho que fazer algo para neutralizar isso. Sempre trabalhando no sentido de desfazer o que Deus faz. É lógico. A obra máxima, a Mona Lisa de Deus é Jesus Cristo, né? É a masterpiece, né? A melhor coisa que Deus já fez é Jesus Cristo. É a obra máxima dele. Então é nessa daqui que Satanás atacou de maneira pessoal e ferrenha, como se diz, né? E nós estudamos lá em Mateus 4 e Lucas 4 que ele foi mal sucedido nas tentações dele. Cristo manejava bem a palavra da verdade, né, e o escudo da fé, e se defendeu com a palavra. Então Satanás foi mal sucedido. Porém, nós aprendemos em Lucas 4 que Satanás o deixou até um momento oportuno. E ao longo do ministério de Jesus, da carreira de Jesus, do ministério público de Jesus, Satanás foi aproveitando aqueles momentos que ele achou oportuno, para ver se ele destruía, se ele neutralizava, se ele impedia o avanço da obra do Messias, né? E então ele e os seus agentes, os demônios, trabalharam ao longo do ministério de Jesus, no sentido de tentar conseguir aquilo que Satanás não tinha conseguido no deserto, ou seja, levar o Messias a desobedecer o Pai. Satanás só tem esse objetivo. Foi nesse sentido que ele trabalhou com Adão e Eva. Levar Adão e Eva a desobedecer o Pai. É nesse sentido que ele trabalhou na vida de Abraão. Levar Abraão a desobedecer o que ele sabia da vontade de Deus. Qual que era a vontade de Deus? Fica aqui nessa terra e peregrina. Qual que é a vontade de Satanás? Vai para o Egito. Sai dessa terra, não peregrine aqui. Deus fala... pode ser coisas bobas no seu dia a dia. Deus fala assim, faz assim assado. Dobra o papelzinho assim. Satanás fala assim, não, dobra para o outro lado. Não importa o tamanho do mandamento, desde que você desobedeça, tá bom demais. Entendeu? Não importa se é uma coisinha pequenininha, mínima ali, a dobrinha do caderno, ou se é algo importante, uma decisão importante na sua vida. Desde que você esteja desobedecendo, você está dentro da vontade de Satanás. Não importa o tamanho da desobediência. Então Satanás foi ali trabalhando nas vidas que Deus ia escolhendo para levá-los para longe da vontade de Deus, para desobedecer o plano do Pai na sua vida. E ele tentou isso com Jesus Cristo, lá no deserto, e depois ao longo de momentos que ele foi julgando oportunos. Ele usou inimigos. Eu estava até, quando vocês chegaram, estava ali tentando achar uma passagem
que fala que os judeus tentaram jogar Jesus num penhasco. Então, eles tentaram matá-lo fisicamente. Lá em Gênesis, em João 8, estou com Gênesis na cabeça. Em João 8, nós vemos os fariseus e os líderes judaicos discutindo com Jesus. Muitas vezes eles pegavam em pedra para jogar em Jesus. Muitas vezes eles não aceitavam o que Jesus estava falando. Discutiam, mal interpretavam. Ou seja, Satanás foi usando os amigos e os inimigos. Usou Pedro. Mestre, tem dó de ti mesmo. De maneira nenhuma você vai para a cruz. Você não tem dó da sua carne, não. Você vai sentir dor. Ou seja, Satanás usando um amigo para ver se afasta Jesus Cristo do plano do Pai. Usava inimigos. O livro de João é lotado disso, né? João, por exemplo, 8,6, fala o seguinte, a oposição judaica, né? Diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. O caso aqui da mulher fragada em adultério. E ele fala, nesse mesmo João 8, por que é que vocês estão querendo me matar? Vocês não estão entendendo o que é que eu estou falando? E mais no finalzinho do capítulo 8, lá no verso 59, então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então existiram várias circunstâncias ao longo do ministério de Jesus em que Satanás continuou investindo, ele e as suas hostes. Isso se prolongou ao longo de todo o ministério de Jesus, investidas, tentativas de morte física, tentativas de tentar fazer com que Jesus entrasse em contradição, que ele caísse em pecado, que ele negasse a vontade do Pai. E os demônios, a gente observa pelos evangelhos, quando Jesus se apresentava, eles já se manifestavam. O que nós temos contigo? Não é? Os irmãos conhecem essas passagens. Por exemplo, Mateus 8, 29. Algumas passagens que nós vemos, são várias, em que os demônios sabiam quem era Jesus. Sabiam qual que era o propósito de Jesus. Sabiam qual que era o plano de Jesus. Sabiam o que Jesus tinha vindo fazer. Eles só não sabiam o que ele estava fazendo ali agora. Ou seja, Satanás sabia qual que era o plano de Deus. Ele nunca sabe para quando. Ele nunca sabe quando. Né? Então, eles sabiam que os dias dele estavam contados. Os demônios sabem disso, que os dias dele estão contados. Eles sabem também que vai ter um momento em que o Messias vai se apresentar e vai ter um grande confronto. Entre eles, as suas hostes e as hostes dos céus. Ele sabe que vai ter um grande confronto. Está lá em Gênesis de novo. Em Apocalipse 12. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos. Eles sabem que um grande momento, um conflito intenso vai acontecer. Eles sabem. Lembra, nós aprendemos lá em Daniel. A estátua é esmiuçada e vem o vento e varre. A gente sabe que, e vimos isso em outras passagens que nós estudamos, que o Senhor tem que arrancar o velho primeiro para implantar o novo. Então eles sabiam que eles iam ser desarraigados, que eles iam ser retirados, que ia haver um grande conflito, porque quando o Messias chegasse, ele ia arrancar tudo que era velho, ele ia arrancar, desarraigar, neutralizar as hostes satânicas para poder implantar o reino dele. Então, a gente lê, por exemplo, em Mateus 8, 29, os demônios falando assim, 8, 28, tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, que é a terra dos desviados, né? Os Gadarenos, o crente, o judeu que cria porco, é a terra do crente desviado. A terra dos Gadarenos, tanto é que eles falam, sai da nossa terra, nós não queremos nada com você não, Jesus. É o crente falando isso. Já pensou o crente que fala com Deus, não quero nada com você, sai da minha casa. É o contrário daquela música, né? Saia da minha casa, saia da minha vida. É o melô dos Gadarenos, né? Não quero nada com Jesus. Tanto é que eles preferiram ficar com os porcos do que com Jesus. E Jesus, só para aumentar o prejuízo dele, mandou o porco entrar na água. Ele fez um favor para o demônio só para contrariar o Gadareno, mas isso aí já é outra história.
Deus tem picardia também. Picardia é senso de humor, né? Tendo ele chegado, vai que o Cliff não sabe o que é picardia. É um senso de humor mais aguçado, mais ferino, né? Hã? É quase sarcástico, né? Tendo ele chegado à outra margem do mar da Galileia, lá, né? A terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros. Devia ser aqui no Bonfim, né? E a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. É o dono da rua, né? Demônio dono da rua. É o famoso tranca-rua? Deve ser ele, né? E ele, que diz que é bravo esse demônio, o tal do tranca-rua. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Ó que parte interessante. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Os demônios são dispensacionalistas. Viu aí? Quem entende de Bíblia é dispensacionalista. Dispensacionalista que trabalha com tempos e fases de tempo, né? Tem outros estudantes de Bíblia, os amilenistas não gostam não. Mas o demônio ele tinha noção de que o Messias viria, que ele ia trazer problema, de que ele seria oposição, de que ia ser criado um grande conflito espiritual. Então eles sabiam que Jesus, o Messias, ia aparecer para confrontá-los, ele sabia. Mas assim como os crentes do Velho Testamento, os líderes judaicos, eles não sabiam que tinham duas vindas. Né? 1 Pedro 11 fala que quem escrevia a Bíblia, os profetas, eles acabavam de escrever e depois ficavam estudando, porque eles não entendiam o que eles mesmos tinham escrito. Como é que o Messias ele pode aparecer ao mesmo tempo com a camisa rasgada e levantando a taça? Lembra que eu falei uma coisa assim? Como é que ele pode ao mesmo tempo ser vitorioso e derrotado? Como é que ao mesmo tempo ele pode estar sendo esmagado e moído pelas nossas transgressões, mas ao mesmo tempo entrando com a cabeça levantada de quem é vitorioso, com a roupa toda salpicada de sangue porque pisou nos inimigos? Né? É uma profecia de Zacarias e outra profecia de Isaías. Isaías fala dele humilhado, Zacarias fala dele triunfante. E aí o profeta ele escrevia, mas não entendia. É o time que, após perder de 8-0 e sair com a cabeça baixa, levanta a taça de campeão. Ele não estava entendendo a visão. Então eles ficavam, 1 Pedro 1:11 fala que eles ficavam estudando, para ver se eles entendiam o que. Então ninguém sabia. Isso era um decreto secreto de Deus, que o Messias viria em 2 etapas. Ele já veio e vai voltar. O demônio não sabia, o judeu, ninguém sabia. Então o demônio vai e pergunta: o que é que você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Seu programa está adiantado aí. Nós temos mais tempo ainda para aprontar. E nós vamos ver essa questão do vento do Daniel arrancando a poeira lá da estátua que foi esmiuçada. É muito interessante, por causa de uma comparação que a gente faz aqui entre Lucas 8:31, por exemplo. É algo que eu aprendi aí no dia que eu fiz esse estudo, que eu achei muito interessante. Lucas 8:31, por favor. Diz o seguinte. Nós vamos comparar Lucas 8:31 com Marcos 5:10. Abra as duas passagens. É aquelas aparentes contradições na Bíblia, mas que na realidade são passagens que se complementam e se explicam, né? Toda contradição na Bíblia aparente não é contradição. São complementações. É um versículo complementando o outro. Então, por exemplo, em Marcos 5:10 fala o seguinte. Lá na terra dos Gadarenos ainda, né? Ele chegou: que temos nós contigo, Filho do Altíssimo? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Verso 10, Marcos 5. E rogou encarecidamente, os demônios falam, ele perguntou: qual que é o seu nome? É Legião, porque nós somos muitos. Então a legião, né, os 100 e tantos mil demônios, rogaram encarecidamente que os não mandassem para fora do país. O demônio, então, aqui está rogando: não manda a gente para fora do país, não. Observa, fora do país. Já lá em Lucas 8:31, diz o seguinte.
É a mesma passagem, a mesma situação, né? Os demônios implorando para não ser mandado para um abismo, né? Pedindo um favor de Deus aqui. 8:31 de Lucas. Diz o seguinte: ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe os demônios, a legião, que lhes permitissem entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. 31. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Lá em Marcos fala, não nos mande para fora do país. E aqui eles estão pedindo para não ser mandado para o abismo. Isso significa que ser mandado para fora do país e ser mandado para o abismo é a mesma coisa. É aquela questão, a gente tem que comparar passagem com passagem. Quando a gente estuda angelologia, os anjos, os demônios, etc., nós aprendemos lá, por exemplo, em Daniel 10, que as hostes espirituais do mal, os demônios, eles estão associados às autoridades humanas. Lembra? O príncipe da Pérsia, o príncipe da Média, quando eu estiver voltando, quando eu estava vindo para cá, trazer a resposta de oração, Daniel, o príncipe da Pérsia, que é uma entidade satânica, como é que fala aqui? É um dominador, né? É uma pessoa investida de autoridade por Satanás, a quem Satanás deu muita autoridade, é uma sécula de Satanás, é um helfer de Satanás, é um ajudante de Satanás. Ele resistiu quando Deus tinha mandado a resposta de oração. E o arcanjo fala, e quando eu voltar, eu vou ter problema com o príncipe da Grécia. Ou seja, a gente aprende através dessas passagens que cada demônio, cada dominador, cada autoridade espiritual do mal tem uma jurisdição. Isso eu tenho aprendido através de Judas, através daquela passagem lá de Gênesis 6. Cada demônio, cada anjo, seja um anjo caído, seja um anjo não caído, eles têm uma jurisdição. Sabe o que é uma jurisdição? Esse bairro aqui, por exemplo, deve ter a 7º distrito policial. Se acontecer algum problema aqui nesse bairro, é o delegado e os soldados do 7º distrito que cuidam. Se acontecer lá no barreiro de cima, lá tem outra jurisdição, outra delegada. Lá é a 29ª delegada. Aí é o delegado da 29ª que cuida daquele problema lá. Se acontecer lá em Brasília, aí é problema do delegado lá de Brasília. Se acontecer lá em Jerusalém, é problema do delegado. Então existem jurisdições. Jurisdição é a sua área de atuação. É até onde você pode ir. Né? Existe isso nos ambientes de trabalho, são as delegações, as atribuições. Aquilo que você pode, deve, tem direito e obrigação de fazer. Cada anjo, cada demônio também tem uma jurisdição que Deus ou Satanás determina. Satanás fala, eu quero que você trabalhe aqui, que você quer que você fique vigiando o pastor Geraldo. Quer que você fique atento na vida dele, quer que você destrua a vida dele. Aí aquele demônio tem uma competência, ele tem um trabalho a fazer, uma atribuição, algo, uma tarefa, destruir a vida do pastor Geraldo. É a atribuição que aquele demônio recebeu de Satanás. Já tem um anjo que fica acampado ao redor dele, com a barraca lá tal, que Deus mandou, quero que você tome conta do pastor Geraldo. É a sua atribuição, é a sua competência, é a sua obrigação, é a sua tarefa, tomar conta do pastor Geraldo. Estávamos falando isso, né, com relação ao comportamento de uma certa pessoa, falando, ele vem lá daquela região de Minas, e as pessoas daquela região de Minas têm essa tendência, essa tendência a se comportar de uma certa maneira. Já notou? O norueguês tem um jeito de ser, o brasileiro tem outro jeito, o mineiro tem outro, quem lá, Montes Clarence, porque tem um demônio para cada cidade, para cada casa, para cada pessoa, para cada país, para cada estado, entendeu? Cada um tem uma competência. A sua obrigação, ó grande demônio, é tomar conta de Belo Horizonte. Então tem um demônio que manda em Belo Horizonte. Tem um demônio para cada bairro, tem um demônio para cada pessoa, para cada família, para cada rua, para tudo tem um demônio. Entendeu? E cada um tem a sua jurisdição, a sua competência, a sua área de atuação. Se porventura, por qualquer motivo que seja, por uma ordem expressa de Deus, por uma ordem expressa de Satanás, no caso aqui é uma ordem expressa de Jesus Cristo, que ele fala, saiam desse homem e sai para fora da sua jurisdição.
Quando um demônio ou um anjo abandona o seu domicílio, quando ele sai da sua jurisdição, já que ele não tem mais aonde trabalhar, ele só pode ir para um lugar, para o abismo. Por isso que eles falam, não manda a gente para fora do país. Deixa a gente ficar aqui na terra dos desviados mesmo, né, em Gadara. Porque se você nos mandar para fora da nossa jurisdição, se eu tiver que sair de Desviadópolis, né, que é a terra dos gadarenos, se você nos colocar para fora de Desviópolis, eu vou ter que ir para o abismo. O demônio está implorando para Jesus. E entre esperar até o final do milênio aprontando, ou, no caso, o final da tribulação, né? Entre ficar aprontando aqui na terra até o final da tribulação, ou já ficar lá no abismo esperando o lago de fogo, eu prefiro ficar aqui, aprontando, não é? Qual que é melhor? Tem anjo que está preso no Tártaro, no abismo, desde antes do dilúvio. Já tem no mínimo 10 mil anos que eles estão lá. 12 mil por aí. Eles poderiam estar aprontando há 12 mil anos. Eles poderiam estar matando, roubando, destruindo, se esbaldando e festejando na morte há 12 mil anos. Mas eles estão lá, algemados, presos dentro do abismo. Por quê? Porque eles abandonaram o seu domicílio. Ao invés de ficar na jurisdição deles lá, eles foram dar ouvido para Satanás, vieram aqui engravidar as mulheres, abandonaram a jurisdição, consequência imediata do abandono de domicílio. Ir para o abismo. O demônio atua aqui no bairro Bonfim. Se chega um pastor e fala assim, você está expulso em nome de Jesus, sai dessa vida, sai desse bairro. Aí lascou para o demônio. Você pode até tirar ele de dentro daquele corpo, mas não manda ele sair do bairro, nem da cidade, nem da casa, não, senão o destino dele é abismo. Se você expulsar um demônio e mandar ele sair da jurisdição dele, infelizmente ele vai ter que ir para o abismo. Tadinho. Ele vai ficar sofrendo lá até o final do milênio. Antes de ser lançado no lago de fogo. O demônio é o quê? Bem, eu ainda não vi isso na palavra. Eu sei que cada demônio, o que eu tenho aprendido é que cada demônio e cada anjo tem um domicílio. Se existe o demônio itinerante, a gente pode estudar, né? Pois é, eu nunca pensei nesse ângulo se existe um demônio mascate que sai distribuindo, né? Provavelmente que era o demônio daquela jurisdição, pode ser. Você vai ver todas as passagens que você lê a respeito disso agora, esse entendimento vai te ajudar. Cada jurisdição tem uma hierarquia. Sim, claro. Uma jurisdição, uma delegacia de uma determinada localidade. Tem o delegado, tem os policiais, tem uma hierarquia. Com certeza. Tanto é que dentro desse nosso versículo de Efésios 5:10, que nós vamos estudar detalhadamente, lembra que primeiro, antes de entrar, porque a nossa passagem de estudo é Efésios 5, de 10 a 18. 6, de 10 a 18. Que é a da armadura, lembra? Nós revestimos de toda a armadura, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra... Quando nós entrarmos nesse... Porque primeiro nós estamos vendo a abrangência. Aí primeiro estamos vendo a existência da guerra espiritual. Depois nós vamos ver a abrangência e a extensão. E depois a forma de participação. Vestido de armadura. Então, esse comentário, né, não chega a ser uma pergunta que o pastor está fazendo, da questão de existir hierarquias dentro da própria jurisdição, isso é fato. Tanto é que quando nós estivermos estudando especificamente o versículo 12, contra o que nós lutamos? É contra principado, potestade, dominador e forças espirituais. Nós vamos ver que existem divisões, existem hierarquias, classificações.
Então, dentro de cada jurisdição existe uma tropa assentada que toma conta daquele rio ali, né? Não tem a tropa? A tropa assenta, não é? Tem um verbo assim. A tropa está assentada, não é? Tem um termo militar. Não é bem acampado, não tem um outro termo. Sitiada, situada. Tem um termo técnico militar, mas de qualquer maneira nesse bairro aqui não tem um demônio só tomando conta. Principalmente aqui tem cemitério, né? Nesse bairro aqui tem uma tropa, uma guarnição. Uma guarnição. Tem uma guarnição aqui. Tem um grupo que toma conta aqui e eles têm lá o sargento deles. Né? Existe uma hierarquia. Mas esse é um assunto um pouquinho mais para frente. O que eu estou querendo dizer aqui é que a presença de Jesus incomodava as hostes demoníacas, porque existe uma guerra espiritual acontecendo. Tanto é que Cristo, quando ele profetizou o estabelecimento da igreja, porque ele já sabia que Satanás se opõe a tudo que Deus faz, ele já até avisou. A igreja vai sofrer oposição. A igreja vai ser estabelecida, vai ser fundada debaixo dos ataques de Satanás. Pedro, tu és caquinho de pedra. E dessa pedra da qual tu és o caquinho, sobre ela, que sou eu mesmo, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É o nosso versículo celebérrimo de Mateus 16. Né? Então, o Senhor está avisando aqui que eu vou estabelecer a igreja e ela vai ser estabelecida sob o ataque de Satanás. E ela vai existir suportando ataques de Satanás. Ou seja, a igreja vai ser odiada, ela vai receber oposição. E quando a gente vê a igreja ser criada a partir de Pentecostes, né, em Atos 2, e a gente vai avançando pelo livro de Atos, a gente percebe que realmente Satanás se opôs à igreja. Que Satanás odeia a igreja. Que Satanás tentou impedir o avanço da igreja, mas conforme ele mesmo profetizou, em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. Satanás usou Herodes para decapitar Tiago, para ver se intimidava, prendeu Pedro, tentou, perseguiu fisicamente, introduziu falsos mestres, introduziu falsos cristãos, tentou romper a unidade da igreja, introduzindo mentira. Atos 5:3, lembra o apóstolo Pedro falando com Ananias e Safira? Ananias, Safira, por que Satanás encheu o seu coração? E você veio aqui mentir para o Espírito Santo, agora você vai morrer. Bom, morreu. Então Satanás tentou romper a unidade da igreja, tentou comprar. Ele tentou de todas as formas, perseguindo fisicamente, tentando quebrar a unidade da igreja, matando, introduzindo falsos mestres, introduzindo falsos ensinos, levantando oposição judaica. É os judeus que levantaram e falaram: eu te ordeno absolutamente que você não fala mais nesse nome. E vai lá e dá chicotada no Pedro. E vai lá e apedreja Paulo. E vai lá, eu não duvido nada que aquela bagunça que teve lá com o navio do Paulo lá, que quase morreu todo mundo, já lá no final de Atos, não duvido nada que aquela tempestade foi criada por Satanás, porque ele também lida com os elementos, né? A atmosfera. Então, a gente vai lendo a respeito ao longo do livro de Atos, que o Senhor não mentiu. O inferno realmente resistiu ao avanço da igreja. Né? Mesmo em coisinhas pequenas e corriqueiras, que são as mais importantes, a gente vê Satanás tentando destruir a igreja. Porque quando a gente vai avançando, depois que sai do livro de Atos, vai avançando ao longo das epístolas, né, dos livros doutrinários, a gente percebe pelo ensino do apóstolo, pela educação que o apóstolo dá, que Satanás vai tentar investir da igreja, contra a igreja, não só através de esforços megalômanos, né, gigantes, né, vistosos, matar, perseguir, destruir, como também através de pequenos detalhes do dia a dia que vão minando a vida da igreja, né? Vai tirando a vitalidade do testemunho da igreja. A igreja, ele tem noção do poder que a igreja tem, por isso que ele se esforça tanto para neutralizar a igreja. Então, por exemplo,
a questão do elefantinho, lembra? O elefantinho do pezinho amarrado? Já está um elefantão, né? Então, 2 Coríntios 2, 10 e 11 fala que se você demora a perdoar um irmão arrependido, o irmão arrependeu, eu arrependi. Me perdoa aí, igreja. A igreja fica pensando, será que a gente perdeu? Esse pecado foi muito grande, né? Se a igreja se demora a perdoar um irmão, de acordo com 2 Coríntios 2, 10 e 12, você está dando vantagem para Satanás. A igreja está dando bobeira. Demorou em perdoar o irmão, a igreja está cedendo espaço para Satanás. Está ordenando pastores neófitos, igual tem uma igreja aí que ordena pastor assim, às dezenas, né, aos montes. O cara não está nem preparado, nem sabe Bíblia, mal sabe expulsar um demônio, já é pastor. Está dando vantagem para Satanás. 1 Timóteo 3,16 fala que ordenar, entregar autoridade na mão de pastores jovens e sem experiência é entregar a vitalidade da igreja na mão de Satanás. É ceder espaço para Satanás. A palavra fala que as irmãs ficarem fofocando nos cantinhos é dar vantagem para Satanás. 1 Timóteo 5, 14 e 15 fala isso. Fofocar é dar vantagem para Satanás. Ou seja, permitir o ensino de um falso profeta no púlpito, deixar de perdoar um irmão, ou demorar a perdoar, ordenar um pastor João a fazer uma... Tudo isso são pequenos detalhes que contrariam a vontade de Deus e que, portanto, afasta a igreja da vontade de Deus. Então a igreja tem que vigiar em coisinhas pequenininhas, tomar cuidado para ver se o PT não manda põe um decreto aí que a partir de hoje é proibido ser crente, fecha essas igrejas tudo e mata todo mundo. Pode acontecer a qualquer momento. Como também coisinhas pequenininhas. Então essa oposição constante, minuciosa, detalhada, né? essa investida de Satanás, usando as suas hostes, seus demônios, o planeta, e às vezes até você mesmo, né? Porque você tem a velha natureza, que é aquele inimigo que abre a porta para o inimigo, é um inimigo muito mau amigo, né? Que mora dentro de você. Então, essa oposição que inclui os anjos, os demônios, o sistema, todas essas armas que Satanás tem, e que é um plano detalhado e minucioso para te destruir, para matar e te roubar, ela não é exclusividade sua nem dessa igreja. É algo comum a todo nascido de novo. É um esforço que Satanás faz contra toda a igreja. Isso está em 1 Pedro 5, de 8 a 9. Eu gostaria de ler esse texto. 1 Pedro 5. Eu? Também aqueles que foram levantados para destruir o plano de Deus e tudo, né? Essas conquistas lá, sempre lá no Berlim, nas três. Também eu estava lembrando também o Herodes quis matar o menino Jesus. O Herodes, também o próprio Nero, colocou um texto de nome acusando os cristãos, né? O Hitler, depois. Dentre outros, né? A Igreja Católica, com a Santa Inquisição, durante 5, 6 séculos, matou milhares de judeus e cristãos. Inclusive, a missão do padre Anchieta aqui no Brasil não era catequizar índio, não. Era perseguir holandês crente que estava aqui. Era matar francês cristão, holandês cristão, que já estava aqui no Rio de Janeiro e no Nordeste. A missão do Nóbrega e do Anchieta era matar crente. Não era evangelizar, nem escrever coisinha para Maria na praia, não. Isso aí era de hobby, né? Alguém fez alguma pergunta? O Augustão ali. Né? Eu estou querendo terminar um pouco, trazendo para a vida prática, como eu, nossa criatura, Deus vivo, no meu dia a dia, eu vou usar a autoridade espiritual que eu tenho eficácia. Eu sei que o Satanás, os demônios, eles têm noção. Quer dizer, vão chegar perto de mim à toa, mas vão fazer o possível para derrubar. Matar, roubar e destruir só. Então, a minha pergunta é: como eu uso o nome de Jesus, eu uso as armas que ele tem
Eu estava até falando mais ou menos isso com a Marlúcia ontem. É no momento em que Deus mandar. Você tem que estar atento à orientação do Espírito Santo na sua vida. Você não dá uma de super crente e querer tirar o que não precisa e deixar o que precisa. Deixa eu dar um exemplo. Ontem eu estava ali com o pessoal, em Curitiba, aí eu estava ali perto do Socorro. Então, fazendo a velocidade de 60. Aí um filho do cabelo estava lá, então eu estava 60 e ele 60. Rapaz, eu acelerei, você acredita que o cara de colocar isso aqui? Por quê? Aí eu saí fora. Isso, meu sangue subiu. Aí eu falei, gente, eu tenho que ficar É o ideal, né? Mas meu sangue perdeu, é isso? Exatamente. A minha vontade era jogar o cara em cima dele. A sua vontade é se irar, né? Mas a vontade de Deus é que você se irasse, mas não pecasse. Ele olhou pra mim, eu olhei pra ele. Minha vontade por dentro, se pudesse, eu tava... Mas você pecou? Você jogou o carneiro, xingou ele, alguma coisa? Então você ficou dentro da vontade de Deus, que é irai-vos, mas não pequeis. Para cada situação que eu estou te falando, você tem que estar atento ao comando do Espírito Santo para você no momento. Não adianta você querer uma regra que funcione para daqui até 2000 e não sei quanto. Entendeu? Não tem uma fórmula que vai te salvar daqui para sempre. Minha carne, na raiva, na minha exaltação, quer fazer, se eu negar, se eu segurar... É morte. A vontade de Deus... Exatamente. A vontade do seu velho homem é morrer sempre. Ele só quer saber de morrer. Vai gostar de morrer assim, viu? Mas... é o 1 Pedro 5, 8 e 9 diz o seguinte. Não toma cachaça e dorme não, gente. Sede sóbrios e vigilantes. Não, é o contexto. Aquele rapaz ontem que a gente evangelizou, né, o seu Tadeu, eu achei tão interessante, ele, por causa da perturbação da questão da esposa dele, né, ele fazendo um estudo sobre sobriedade. Achei tão interessante estudar sobriedade. Né? Sede sóbrios e vigilantes. Sóbrio é o contrário de ébrio. Né? Viu, Cliff? Sóbrio é o antônimo de ébrio. Ébrio é bêbado, né? E sóbrio é atento, acordado, lúcido. Né? Sei o que está acontecendo e o que eu estou fazendo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, é vosso adversário, tá vendo? Não é de Deus, é nosso. Anda em derredor, como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe, é o que o pastor falou ontem. Resistir-lhe. A gente não agride Satanás, a gente resiste a ele. Resistir-lhe firmes na fé. É o que eu quero aqui agora. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo-se na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, nenhum crente é exceção. Ela está se cumprindo. Ser perseguido por Satanás, ser tentado é algo comum a toda a igreja. Nós estudamos, por isso que é bom estudar, tá vendo? Lembra aquele pequeno estudo que nós fizemos das 7 igrejas? Aquele rápido estudo das 7 igrejas? Nós aprendemos através daquele estudo que a fonte das tentações, que a fonte das perseguições e provas contra a igreja é quem? É Satanás. Satanás está para colocar alguns de vós em prisão. Lembra? Apocalipse 2:9, Apocalipse 2:10, Apocalipse 2:13, Apocalipse 2:24, Apocalipse 3:9. Eis, Satanás, as profundezas de Satanás, eis que Satanás vai te perseguir, Satanás vai te pôr na prisão, Satanás, a gente viu através das 7 casas que a fonte, quem persegue a igreja é Satanás. E essa é tão legal que eu vou deixar para a semana que vem, bem que falta 3 minutos, mas não dá tempo da gente aprofundar, mas dá tempo da gente citar. Essa passagem eu gostaria de estudar um pouquinho mais detidamente, que é a passagem de 2 Tessalonicenses 2, que fala a respeito do ministério. Eu não tenho nome para isso, eu vou inventar um nome. É o ministério detentor. Esse é o ministério, na minha opinião, mais espetacular da igreja. É o poder que nós temos pelo simples fato da igreja ser nascida de novo. Né?
Porque nós aprendemos através de 2 Coríntios, deixa eu ver o que eu escrevi do lado. Nós aprendemos através de 2 Coríntios 4, de 3 a 16, e de Mateus 13, 19. 2 Coríntios 4, 3 a 16. A gente está ali com 3 minutinhos. Aqui o relógio está atrasado. 2 Coríntios 4, de 3 a 6, diz o seguinte: mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, se tem uma coberta tampando ele, é para os que se perdem que está encoberto. Toda vez que você vai evangelizar na Praça 7, é bom ter esse versículo na mente. Nos quais, naqueles que se perdem, né, o Deus deste século, que a gente sabe que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, que são os que se perdem, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, e por amor de Jesus. Ou seja, Satanás, ele tem uma ação neutralizadora. Essa doutrina é legal. É um cabo de guerra. É um cabo de guerra. É um vai para lá, vem para cá. É um empurrando o outro. Satanás, usando tudo aquilo que a gente citou, a velha natureza, o planeta, etc., né, os demônios, os falsos mestres, os falsos irmãos, ele tem uma ação neutralizadora da igreja. E a igreja tem uma ação inibidora da ação de Satanás. É um empurra para um lado, um empurra para o outro. Satanás, ele tem uma ação neutralizadora no sentido de neutralizar a eficácia do evangelho que a igreja divulga. O objetivo da igreja, lembra? Jesus está indo embora, sendo assunto aos céus e falando, ó, ide por todo mundo, pregar evangelho a toda criatura. Fazer discípulos de todas as nações. É a vontade de Deus para a igreja. O que não é a vontade de Deus para Satanás. Se Deus falou, ide por todo mundo e pregar evangelho, ir na Praça 7 é a vontade de Deus. Ir na Praça 7 não é de jeito nenhum a vontade de Satanás. Ele odeia isso. E ele tenta neutralizar isso. Primeiro ele tenta neutralizar a ação do evangelista, mas se o evangelista for muito cabeça dura e for lá e pregar a si mesmo, aí ele tenta neutralizar a mensagem do evangelista. Que em Mateus 13 fala que existem as pedras para não deixar a semente germinar, existem os espinhos para sufocar a semente para não deixar ela germinar. Isso são ações satânicas. Então, se por um lado Satanás tenta neutralizar a ação da eficácia do evangelho que é proclamado pela igreja para que as pessoas não nasçam de novo, porque a vontade de Satanás é o contrário da vontade de Deus. Por outro lado, de acordo com a passagem de 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 12, que nós vamos dar uma olhada na semana que vem, a igreja tem a espetacular ação de neutralizar o energos, né, o poder de Satanás. A simples presença do nascido de novo no planeta neutraliza Satanás. Satanás não manifesta todo o poder que ele tem porque a igreja está aqui. A carne não apodrece porque ainda tem um tiquinho de sal. Eu estava conversando isso com a Marluce. Enquanto tiver um paviozinho, uma lâmpadazinha, assim, um palito. Já viu aquele palito que vai pegando fogo, assim, pegando? Já pegou palito de fósforo para tentar queimar ele até o finzinho? Quem aguenta segurar mais, né? Se o palito estiver quase acabando de queimar, mas ainda tem uma réstia de luz, tem um fóton sendo emitido, as trevas não prevalecem. Treva só é treva quando não tem luz nenhuma. Se tiver um tiquitinho de nada de luz, ainda não é trevas. Enquanto tiver um crente, um nascido de novo nesse planeta da igreja, Satanás não pode manifestar todo o poder dele. Mas assim que a igreja for arrebatada, aí ele vai manifestar todo o poder dele através daquelas duas bestas lá do Apocalipse. Então na semana que vem,
Nós vamos dar uma olhada nessa espetacular ação retentora, né? Que retém. Mas agora vós sabeis aquele que o retém. Está detendo Satanás. Né? A igreja tem essa ação. É a única ação na qual Satanás não nos neutraliza, ou tenta. É nós é que o neutralizamos. Então, contra essa, ele nem tem ação. Essa que é a parte boa. Né? Então, semana que vem, a gente acaba de ver a questão do contexto histórico da guerra espiritual, para nós situarmos então a carta de Efésios. Quer dizer então que quando Paulo escreveu Efésios era esse o contexto. Era esse o contexto. Vivemos sob o ataque de Satanás dentro de um grande conflito espiritual antiquíssimo. Para isso a gente tem que usar roupa. Senão você está indo de tanga para a guerra. E não é muito bom, né? Vai tomar flechada, pedrada, paulada, tiro, pente balsada, etc. Amém?